pessoal, tudo jóia? Meu nome é Kyle Felipe e eu vou trazer mais um vídeo aqui para vocês no nosso canal. Dessa vez, mais um vídeo da série sobre SQL dentro do QGIS, tá? A gente vai ver aqui boas práticas e alguns comandos básicos que vamos utilizar ao longo desses vários vídeos que vão ser gravados, tá? Como que a gente vai estruturar melhor as nossas queries, como que a gente vai dar nomes às tabelas, quais são as regrinhas de nomes de tabelas, de campos, tá? Como fazer um comentário dentro do código. Vamos ver também os três tipos, né, de expressões básicos que tem dentro do SQL, e um deles é o que a gente usa mais assim o tempo todo, tá? E vamos começar a fazer também os primeiros selects, sem precisar de usar tabela, sem precisar de usar banco, sem precisar de usar nada, só fazendo algumas operações básicas. Espero que vocês gostem do vídeo, tá? Já aproveita, se não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, ative os sininhos para poder receber as nossas notificações. Já deixa um like aí e compartilhe o vídeo com quem você acha que vai gostar do conteúdo. E já vai seguindo a gente também nas redes sociais, beleza? Tenha um bom vídeo, bons estudos. Recadinho aqui rapidinho para vocês. Vocês estão querendo aprender sobre QGIS, dados geográficos, SIG? Eu tenho uma indicação muito boa aqui para vocês. Consegui uma parceria com a ClickGeo, que é uma das melhores empresas hoje no Brasil no treinamento em geoprocessamento, tá? Em 2 cursos deles. O GeoStarter, que é para quem está começando, que eu já falei, se eu não me engano, eu já falei deles aqui em outras vezes, tá? Onde que você vai ver desde o básico do geoprocessamento até a produção de mapas temáticos, fazer layouts, tudo com eles, tá? E desde a instalação do software na máquina até a gerar os mapas, tudo isso utilizando software livre. E a gente tem também a parceria com o curso deles, que é o método GeoPro. Além de ver tudo isso aqui que tem na ementa deles, do básico, vocês ainda tem também como trabalhar lá com geoprocessamento e internet, bancos de dados geográficos lá dentro deles, né? E mais alguns bônus aí para poder melhorar o aprendizado, para dando um suporte melhor para vocês aí, tá? Adquirindo qualquer um desses cursos, vocês vão também ajudar a gente aqui no canal a estar produzindo as coisas cada vez com mais qualidade, cada vez melhor para vocês e mais conteúdos também, e não só para aqui para o canal, mas para os outros canais que eu participo também. Então, são os 2 primeiros links aqui embaixo da descrição. Clica lá e olhe qual que é o melhor curso lá para vocês e adquira para poder ajudar a gente aqui. Bons estudos! Vamos a algumas boas práticas no SQL aqui agora. E é interessante a gente observar que essas boas práticas elas não servem só apenas para o SQL, tá? Serve para muita coisa dentro e fora do QGIS, tá? A primeira coisa que é mais voltada para o SQL é a gente sempre terminar as nossas queries com o ponto e vírgula, tá? Ele é que marca o final da instrução e assim a gente não vai ter conflito com novas instruções que vierem depois do SQL, tá? Outra coisa é que a gente sempre utiliza textos no SQL, a gente sempre utiliza os textos entre aspas simples, tá? Então, assim que a gente vai escrever os nossos textos, a gente sempre põe ele entre aspas simples. Tem que tomar cuidado que às vezes a gente coloca entre aspas duplas, e eu vou explicar quando que a gente usa aspas duplas daqui a pouquinho. Então a gente pode colocar algum número também que a gente quer utilizar como texto dentro de aspas simples, tá? Porque se a gente remover, a gente tem que usar primeiro o separador de decimal, o ponto, tá? Não pode ser a vírgula, tem que ser o ponto. E aqui ele entende como um número mesmo,
literal, não uma string que contém um número. A outra coisa que agora que eu vou explicar é a questão das aspas duplas. Essas aspas duplas a gente usa quando a gente vai colocar utilizar algum identificador, como por exemplo nome de tabela. Ou então quando a gente vai usar também nome de campo. Esse tipo de identificador assim, que nós usamos aspas duplas. É igualzinho a gente faz na calculadora de campo do QGIS, né? Quando a gente quer escrever um texto, a gente usava aspas simples, e quando a gente quer usar, por exemplo, o nome de uma tabela, o nome de uma camada, o nome de um campo dentro da camada que a gente está trabalhando, a gente utiliza aspas duplas, correto? Aí vem uma curiosidadezinha também, que dentro do SQLite, do SQLite, tem umas outras sintaxes que não fazem parte do padrão do SQL, que é o seguinte: usar nomes de identificadores de campos de modo geral utilizando a crase. E nomes de campos assim também. Essa é uma sintaxe que veio adaptada do MySQL. Lá dentro do MySQL a gente consegue utilizar nomes dos objetos do banco nessa forma aqui, tá? Então dentro do SQLite a gente consegue usar isso também, justamente para poder padronizar e adaptar as queries do MySQL, que é um dos bancos que são mais utilizados aí para o SQLite. E uma outra forma também, essa forma vem do Microsoft SQL Server, que é utilizar identificadores entre colchetes. Aí pode ser nome de tabela ou de campo, porque nesse caso ele identifica que é um identificador, né, de um nome, um nome de tabela, um nome de campo, ou alguma função que tem dentro daquele campo da tabela. E no caso do MySQL Server, quando eu escrevo assim, não importa se o meu campo tiver letra maiúscula no banco ou se eu estiver passando na query com a caixa errada. Ele vai ignorar a caixa e vai buscar lá aquele objeto lá, tá? Então é por isso, e esse também é um dos motivos que a gente tem o costume agora, que vai ser esse, de nomes a gente sempre utilizar em letra minúscula. Nome de função, nome de trigger, né, que a gente vai ver mais pra frente. Nome de trigger, nome de campo, a gente sempre utiliza em caixa baixa, justamente para a gente não ter problema com outros bancos caso a gente for utilizar lá, entendeu? Então a gente sempre utiliza assim. No MySQL, tem lá a convenção deles que as pessoas já utilizam, por exemplo, no que a gente chama de camel case, onde que eu vou colocar nome de tabela. A primeira palavra é toda em minúscula e a segunda já vem e a partir da segunda palavra para frente já vem em letra com o início, né, capitalizado de cada palavra, tá? Então esse aqui é o tal do camel case. Aproveitando essa deixa que eu dei aqui, às vezes a gente quer explicar uma parte do código que a gente está trabalhando, que a gente está usando no dia a dia. E aí dentro do SQL a gente tem um esquema que a gente chama de comentário, igual tem nas outras linguagens de programação, igual tem no Python, igual tem no C, igual tem no HTML, por aí vai. Que é o que a gente coloca duas vezes. A gente coloca duas vezes o sinal de menos e escreve o texto logo em seguida. Isso significa que essa linha inteirinha aqui, ela não vai ser
lida pelo compilador, pelo interpretador, pelo software que estiver executando aquele SQL. Ele simplesmente ele é ignorado essa parte. E o legal do SQL é que eu posso colocar aqui, por exemplo, e o comentário, isso aqui é entendido como texto e o comentário só é entendido daqui para frente, ele é comentado. Então, se eu quiser uma parte, por exemplo, se eu estiver testando algum SQL e tem alguma parte do meu script que eu quero que não execute, é só vir na frente daquela linha e dar 2 vezes o sinal de menos, que dali para frente vai ser comentado, tá? Então, esse aí é uma das coisas legais também quando a gente está no SQL, tá? Nomenclatura das coisas, voltando um pouquinho aqui. Eu já falei que os nomes são sempre em letra minúscula, tá? Então, por exemplo, se eu quero colocar se eu estou fazendo uma trigger, eu sempre vou usar letra minúscula nos nomes, tá? E não vou utilizar nenhum tipo de caractere especial, nem mesmo pontuação e o espaço em qualquer tipo de nome. Se eu for colocar nome de tabela, nome de campo, nome de trigger, nome de função, nome de esquema, no caso, igual por exemplo no PostGIS, a gente trabalha muito com esquema, de separar os dados nos esquemas tudo direitinho. A gente nunca vai utilizar esses caracteres, são sempre o mais simples possível. Isso para evitar problemas com o encoding, que é uma coisa que a gente pode ver mais para frente, mais aprofundado, tá? E eu vou deixar aqui também embaixo um link para um artigo lá no meu site, onde que eu falo sobre qualidade de dados geográficos. Então lá eu falo um pouquinho também desse problema de utilizar esse tipo de caractere especial nos nomes, tá? Nome de pasta, nome de arquivo, nome de tabela, nome de campo, nome de função, essas coisas todas a gente vai trabalhar lá. Dentro dos campos, né, dentro da célula dos campos não tem problema. O problema é utilizar ele mesmo dentro nos nomes, tá? Então os nomes a gente vai usar sempre em minúsculo e o underline a gente pode usar e abusar dele. E algumas regrinhas também nunca vou começar o nome de alguma coisa com um número, tá? Isso, por exemplo, no PostGIS a gente tem muito problema disso. Se o campo começa com um número, ele dá problema, tá? E nunca terminar também um nome do jeito que eu fiz aqui, ó, com um underline, tá? Isso pode dar problema. Então vamos começar sempre com alguma letra. Então nome, tabela, underline 1, 2, 3. E aí pode ser, aqui pode vir seguindo a regra, né? Pode vir qualquer coisa. Então posso ter número, underline, letra, né? Que a gente fala do alfanumérico todo aí no meio, mais o underline. Mas no final a gente tenta evitar ao máximo de deixar o underline, porque isso pode quebrar em alguns bancos. O PostGIS nos testes que eu já fiz, ele não lida bem com o nome de campo que termina com underline, com o nome de tabela que termina com underline. Ele costuma quebrar. E ele também é muito ruim. E o SQLite também tem um probleminha que quando começa com número, ele começa a dar problema na tabela. E o PostGIS também. Então vamos tomar cuidado sempre de iniciar com alguma letra, alguma coisa assim. Tá? Bacana. Vamos ver agora alguns dos tipos de comandos que nós temos dentro do SQL. Dentro do SQL, a gente tem uma divisão de alguns tipos, né, algumas propriedades assim que os comandos são agrupados. São vários e a gente tem 3 que são os básicos e um deles a gente usa mais que tudo, assim, que a gente usa o tempo todo, tá? E eu não vou aprofundar muito em cada um, não. A gente vai vendo isso no decorrer. Só para poder mostrar que existe esse tipo. Se alguém vier pedir para vocês, me manda o DML lá do seu código, do seu banco, do seu script, e
E aí você vai entender o que é o DML, por exemplo. Então, já que eu citei o DML, DML são os códigos, são os comandos do SQL que são utilizados para poder manipular dados. Então eu consigo fazer insert, tá? Dentro desse comando, desses tipos estão o insert, o update e o delete, tá? Opa, insert, update e o delete. Esses são alguns desses tipos de comandos de manipulação que fazem parte da linguagem de manipulação de dados. A gente consegue inserir dados no banco dados na tabela. A gente consegue atualizar dados na tabela. E aqui a gente remove dados da tabela. Normalmente o delete a gente deleta a linha inteira. Esses fazem parte do DML. A outra propriedade da linguagem também é o DDL, que é a linguagem de definição de dados. Com eles a gente consegue criar tabelas, criar as coisas lá dentro, tá? Então a gente tem aí o mais óbvio, né? O create, que é com ele que a gente cria bancos, que a gente cria tipos dentro do banco também, tá? Cria esquema novo, cria tabela nova, tá? No PostgreSQL tudo a gente chama de objeto do banco lá dentro deles. Então eu vou aproveitar esse jargão deles aqui, né? Eu vou colocar tudo dentro do banco a objeto, seja uma célula, seja um campo, seja uma função, tá? Outro comando que faz parte dessa linguagem de definição é o alter, que com ele a gente altera os objetos. Ou seja, se eu quero, por exemplo, alterar um tipo de uma tabela, eu vou dar de um campo de uma tabela, eu vou dar um alter table, né? Se eu vou dar um alter column, sabe? Essas coisas assim. Eu vou fazer essas alterações. E aqui também o drop. Tão famigerado drop, que o drop ele vai fazer com que eu remova a tabela, remova o dado em si de dentro do meu banco. Então quando eu dou um drop na tabela, ele vai remover aquela tabela, ele apaga a tabela do banco. Se eu dou um drop numa coluna, ele vai remover aquela coluna. Se eu dou um drop no banco de dados, né, aquela piada famosa do drop database, ele vai remover o banco de dados todinho lá do meu conjunto de bancos de dados, do cluster de banco de dados, vamos dizer assim. E o último e o mais importante de todos, que é o que, assim, na minha opinião, é um dos que a gente mais utiliza, é o DQL, que é a parte da linguagem que é de consulta de dados, e ele tá o famoso select. É ele que é o responsável por levar o que a gente quer para o banco e retornar os dados que a gente precisa. Então, uma das coisas que a gente mais faz é fazer um select no banco de dados. A mais até às vezes que criar uma tabela, por exemplo, que a gente cria uma e cria ela uma vez e faz zilhões de consultas o tempo todo lá dentro. Então, esses são os tipos, né, são 3, né,
dos tipos de linguagem, das sublinguagens, né, dos tipos de linguagem que tem dentro do SQL, que é o básico que a gente vai utilizar aqui no curso. Então é interessante a gente saber que eles existem para caso alguém vier conversar com a gente, né, e pedir, por exemplo, um DDL ou um DML, a gente sabe do que a pessoa está falando, tá? Então vamos então começar a fazer algumas operações básicas dentro do SQL usando o nosso querido select. Estamos aqui dentro do QGIS, vamos abrir aqui uma base de dados. Vou fazer uma conexão aqui rapidinho só para a gente ter o que consultar. Lembrando, eu conectei aqui porque eu quero utilizar a sintaxe do SQLite, tá? Eu poderia conectar aqui, se eu tivesse algum SpatialLite, eu poderia usar aqui também, porque a linguagem do SpatialLite é o SQLite, a sintaxe dele, né? O SpatialLite nada mais é do que a extensão espacial do SQLite, igual o PostGIS é pro PostgRE. Eu não vou conectar aqui porque eu teria que usar a sintaxe do PostGIS, tá? Do PostgRE. Ou em algum aqui também eu poderia utilizar. Mas basicamente, vou usar só aqui mesmo. Vou usar aqui mesmo só para fazer essa primeira parte, que é bem simplesinho, tá? Então, é aqui que a gente vai utilizar o primeiro e o mais utilizado comando SQL que a gente tem no dia a dia, que é o famoso select. Ele tem uma sintaxe muito básica, muito simplesinha, e é ele que a gente utiliza para fazer as consultas no banco. Então vamos começar com as 4 operações básicas no SQL. A primeira de todas é a soma. A gente vai fazer uma soma, então a gente pode pegar aqui 2 mais 2, vírgula, e executa. Então eu tenho aqui embaixo, ó, 2 mais 2, o resultado é 4, né, dessa soma. Poderia ser também 3,14, né, o número do π somado mais 2, e ele me dá o resultado aqui também, que vai dar 5 ponto alguma coisa. A outra operação, né, que é a subtração, que é assim, coisa bem básica mesmo. 4 menos 2. Ele vai me dar o resultado. A multiplicação, que a gente vai utilizar o asterisco. Tá? A multiplicação e a divisão também, que a gente utiliza a barra de divisão. Além das operações básicas, né, que a gente viu também, a gente tem também umas operações de comparação dentro do SQL. Eu preciso saber se um determinado dado ele é maior, ele é igual, ele é menor, ele é diferente, tá? Então a gente vai ver. O primeiro deles é a questão da igualdade, que é a igualdade onde que a gente pode ver se um determinado dado ele é igual a outro. E o interessante é que dentro do SQLite ele vai retornar pra gente 0 ou 1, tá? Onde que 0 é o valor referente a falso e 1 é o valor referente a verdadeiro. Tem bancos de dados, igual por exemplo o PostgRE já faz isso, ele já tem esse tipo, né, de booleano que a gente chama, que ele já salva lá se é verdadeiro ou falso. E no caso do SQLite ele vai retornar pra gente 0 ou 1, tá? Mas não tem problema não, isso aí é muito fácil de acostumar quando a gente estiver trabalhando.
Então, por exemplo, 2 mais 2 aqui, 2, eu estou perguntando aqui se 2 é igual a 2. Vou fazer a execução aqui, ele vai me retornar 1. Eu posso verificar também se 2 é igual a 3, aí ele retorna 0, porque 2 não é igual a 3. Tá. O outro operador de comparação se ele é diferente. É o diferente. E no SQLite a gente tem duas formas de verificar se um dado ele é diferente de outro, tá? Eu tenho a seguinte forma, que é o sinal de menor que e maior que juntos. Eles formam esse operador de diferente, ou então o exclamação igual também é usado para poder verificar se o valor é diferente. E é a mesma coisa, 0 ou 1 que ele vai retornar. Então aqui eu já vou aproveitar que está aqui só para poder mostrar. Executei. 2 é diferente de 3? Sim. Tá. E aqui também eu faço a mesma coisa. 2 é diferente de 3, ele vai me retornar ele vai me retornar 1. Um outro operador também, que a gente já viu eles aqui, mas não viu eles em ação, eu consigo verificar se um valor é maior que outro. Meu pai. Que é o operador maior que e o menor que. Esses dois operadores que a gente utiliza para verificar, para comparar o tipo de dado. Então, se eu quero saber se um valor é maior que 2, eu vou usar o operador de maior que. Se eu quiser saber também que um é menor que algo, ele vai executar. A mesma coisa também eu consigo fazer aqui para string, tá? Se A é menor que B, ele vai verificar se A é menor que B. Então, A é menor que B, ou seja, ele vem antes do B, tá? Então eu vou ter 0, mas ele não, mas quem vem depois, né, no caso, vou verificar se o A é maior que B, ele vai retornar 0, porque na ordem alfabética o B vem depois, tá? Isso é bom para a gente checar também em ordem alfabética. Os outros operadores que a gente tem também é o maior igual e o menor igual, que a gente vai utilizar maior igual, menor igual, nesse jeito aqui. Então a sintaxe vai ser 2 é maior ou igual a 1, aí ele vai retornar true, mas se eu quiser verificar se ele é menor ou igual a 1, ele vai retornar falso. A última operação que a gente vai ver aqui são as operações lógicas dentro do SQL, onde eu consigo verificar várias expressões e, de acordo com o resultado de cada expressão, a gente sabe se é verdadeiro ou se é falso tudo, tá? Então, as operações lógicas dentro do SQL, a gente usa essas palavrinhas aqui, o AND, o OR, o BETWEEN e o IN, tá? E tem também uma palavrinha que modifica o retorno, principalmente do between e do in, que é o not, tá? Então a gente vai ver esses operadores lógicos. O AND, eu preciso que todos, para o AND voltar, retornar verdadeiro, para ser verdadeiro, todas as expressões que eu utilizar nele, elas têm que retornar verdadeiro,
Então, se uma coisa e outra coisa é verdadeiro, ele retorna verdadeiro. Tá? Se uma deu errado, ele retorna falso. E eu posso colocar mais de um AND, tá? Mais de um AND aqui. E aí é a mesma coisa. Se um der errado, todos vão dar errado. Vai retornar falso. Se todos derem certo, vai retornar verdadeiro. Então aqui, ó, deu verdadeiro porque 2 é igual a 2 e 3 é maior que 2. Mas em compensação, se eu tirar aqui, ó, ele vai me retornar falso. Tá? Então esse é o AND. O próximo que a gente vai ver agora é o OR. O OR, ele retorna falso se todas as expressões ele der forem falsas. Se uma for verdadeira, ele vai retornar verdadeiro. Quer ver? Aqui eu estou verificando se 2 é igual a 2 ou se 3 é igual a 2. Nesse caso aqui. E ele vai retornar true, porque 2 é igual a 2. Uma das minhas expressões deram 2. Agora, se todas derem falso, 2 não é maior que 2, é errado, né? E 3 também não é igual a 2. 3 é diferente de 2, então ele vai retornar falso aqui. O outro operador é o between. O between eu verifico se um determinado valor ele está entre outros dois valores, incluindo os dois valores de ponta que eu vou colocar aqui. Tá? A sintaxe dele é um pouquinho diferente. Ele é ótimo para verificar datas, por exemplo. Eu quero saber se uma determinada data está entre o dia 1º de um mês e o dia final, uma hora ou se uma determinada hora do dia está dentro de um range e tal. Essas coisas assim, então eu posso verificar se 2 e 5, por exemplo. Essa é a sintaxe do between. Eu vou verificar se 2 está entre 1 e 5. E aí ele me retorna verdadeiro ou falso. Tá? Se eu tivesse aqui, por exemplo, 0, ele ia retornar falso porque 0 não está entre 1 e 5. Né? Se eu colocasse 1 aqui também, ele retornaria verdadeiro. Né? E o outro é o win. O win eu verifico se um valor está dentro de uma lista. Tá? De uma lista. Então eu tenho aqui uma lista de 1, formada por 1, 2, 3, 4, 5. Né? E aí lista é um tipo interessante de dado, que vale muito a pena a gente estudar isso depois, e a gente vai ver muito isso dentro do SQL, principalmente quando a gente utiliza outros formatos juntos. Então a gente tem ali uma lista de dados, e eu não preciso de ter um campo para cada item daquele dado, eu tenho um campo só e tem uma lista lá dentro. Então, por exemplo, ele vai verificar aqui se dentro do... Se o 1 ele está dentro dessa lista aqui. E aí a gente vai ver que vai retornar verdadeiro porque o 1 está aqui dentro. Se eu tivesse aqui, por exemplo, o A, ele ia retornar falso. O outro operador que a gente vai ver agora, na verdade não é um outro operador, né? É o modificador de operador, que é o caso especial aqui do not. O not ele vai negar o retorno da nossa expressão, tá? Então, por exemplo, eu quero verificar se o 2 não está entre se o 2 não está entre 2 e 5. E aí é o seguinte, como o 2 ele está entre o 2 e 5, isso é falso. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com a nossa lógica na hora que a gente estiver aplicando ela, principalmente quando a gente vai utilizar o not, justamente porque ele inverte o retorno aqui, ó. Tá?
que o 2 está aqui dentro. Se eu estivesse rodando só o between, daria positivo. Como é o not, aí ele inverte para negativo. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, eu vou verificar aqui se o 1 não está entre 2 e 5. Deu verdadeiro porque o 1 não está entre 2 e 5. E a mesma coisa também para o in. Ele vai verificar se o 1 não está dentro dessa minha lista aqui, ó. O 1 não está dentro da lista. Então, ele retornou positivo. No caso aqui do 2, ele vai dar falso porque o 2 está aqui dentro. Então, essa alegação aqui, ó, que 2 não está dentro ela é falsa. Bom, isso era o que eu tinha para falar com vocês hoje, tá? Sobre o SQL, só para a gente poder ter essa introduçãozinha e começar a fazer alguns códigos. Então, a gente já viu aqui também que a gente pode fazer umas contas matemáticas usando o SQL, tá? Sem precisar de abrir a calculadora, por exemplo. E a gente vai começar a utilizar esses comandos nos nossos próximos vídeos que eu for liberando aqui no canal sobre o SQL dentro do QGIS, tá? Lembrando que a gente sempre vai utilizar o máximo possível a linguagem, a sintaxe do SQLite, tá? Então isso era tudo que eu tinha para falar com vocês. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Eu já peço que, se você chegou até aqui, se inscreva no canal. Se você não for inscrito, já deixa o joinha aí, ativa o sininho para receber as nossas notificações. E eu vejo vocês na próxima. Até mais. Tchauzinho.